Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para fazer mais uma entrevista, que é um projeto que eu tenho gostado bastante de fazer nos últimos tempos, e dessa vez com o grande Daniel Pinsky. O Daniel trabalha atualmente em duas editoras, ele é sócio-diretor da editora Contexto e é sócio-diretor fundador, acho que é teu cargo, né, Daniel? Da editora Labrador, que é o nosso assunto aqui hoje. O Daniel também tem formação na área de administração, com MBA e mestrado, e a gente está aqui então para conversar um pouquinho sobre o mercado editorial, principalmente pensando em escritores brasileiros e o trabalho que eles estão fazendo com autopublicação na editora Labrador. Daniel, seja muito bem-vindo, é uma alegria para mim ter você aqui no canal. Alegria minha, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Enfim, boa noite a todo mundo, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. Exatamente. E Daniel, me conta um pouco como que surgiu a Labrador e por que a gente está conversando aqui hoje. Enfim, me conta um pouco, assim, em linhas gerais, o que é esse projeto. Bom, eu comecei na área editorial em 1987, quando meu pai abriu a editora Contexto, né? Então eu comecei a trabalhar com ele desde 87 na área de livros. Eu tenho uma pequena saída, mas enfim, a gente já está falando aí de mais de 30 anos trabalhando na área editorial. No começo da década de 2000 eu fiz um mestrado e nesse mestrado caiu na minha mão um livro sobre autopublicação. Eu já trabalhava na Contexto fazia um monte de tempo, né? Então eu já estava bastante tempo no mercado editorial e aí eu estava fazendo mestrado sobre livros digitais, mas por algum acaso caiu na minha mão um livro sobre autopublicação nos Estados Unidos e que falava das editoras de autopublicação de lá. E aí eu comecei a ler e percebi que eu já tinha uma percepção no Brasil não muito positiva da autopublicação, ela não era muito benquista aqui, e eu estou falando não só por autores, mas principalmente por livrarias. As livrarias achavam a autopublicação algo bastante complicado. E então eu comecei a ler o livro e percebi que nos Estados Unidos também, um mercado que era muito mais avançado que o nosso, em termos de autopublicação, em termos de publicação de uma maneira geral, também havia muitos problemas na autopublicação. Então eu comecei a maquinar a ideia de abrir uma editora de autopublicação que eu mesmo pudesse indicar para alguém, quando alguém falasse, poxa, eu não estou conseguindo espaço nas editoras comerciais, como é que eu faço? E daí eu comecei a pensar na Labrador, e esse plano foi avançando. Eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos, fora da editora Contexto fisicamente, até para preparar ela um pouco para uma parte de ausência minha na Contexto. Os testes foram todos positivos, a gente conseguiu, enfim, dando mais autonomia para as pessoas e mais espaço para trabalho para as pessoas, que elas substituíssem em parte o que eu fazia. E aí em 2016 eu abri a Labrador, e que a gente vai conversar então um pouco hoje sobre esse projeto. Muito legal, então já estão comemorando, né, alguns aniversários aí. E me conta um pouco, Daniel, o que é a autopublicação, né? O que é esse tipo de publicação? E eu sei também que você não ama o termo, você tem alguma crítica ali ao termo também, então me conta um pouco sobre isso. Eu tenho uma enorme crítica ao termo e tenho uma frustração. A gente pode até abrir uma pesquisa aqui, quem sabe, como é que a gente substitui, porque a frustração é não ter conseguido achar um termo melhor, então é por isso que eu uso autopublicação, porque a gente, enfim, não tem um termo melhor. Autopublicação, simplificadamente, a gente divide as editoras em 2 tipos: editoras comerciais e editoras de autopublicação. As editoras comerciais são editoras que trabalham do jeito clássico, elas podem ser até mistas, mas normalmente do jeito clássico, que elas fazem uma curadoria na qual se inclui nessa curadoria a escolha dos títulos que ela vai publicar. E como ela escolhe os livros que ela vai publicar? Basicamente, existem nuances, mas basicamente pela viabilidade econômica do livro. Ela olha o livro e ela não necessariamente vai olhar uma qualidade intrínseca do original. Ela vai olhar e falar, putz, esse cara é um influencer, o conteúdo é mais ou menos, mas vai vender, eu vou publicar. Né? Eu não estou dizendo que tudo é assim. Os livros também são desenvolvidos e tal, mas a essência de uma editora comercial é a vida dela, é ela pensar em produtos que ela vai conseguir vender bem, porque ela precisa se pagar, obviamente, e pagar seus funcionários, etc. e tal, é assim que ela funciona. Uma editora de autopublicação, ela funciona da maneira inversa, ela não faz uma escolha dos originais, então chegam originais dos mais diversos tipos, aí também entram originais de qualidade melhor e pior, claro, e ela faz enfim, ela
publica esse livro para o autor, recebendo um dinheiro para fazer essa publicação. Ao longo da nossa conversa a gente vai falar um pouco mais dos modelos de autopublicação, tá? Existem vários tipos de modelos de autopublicação, a Labrador é um desses modelos, né? Utiliza um desses modelos, mas por que a minha crítica à autopublicação? Bom, a autopublicação é publicação própria, e no caso da Labrador especificamente, de várias outras editoras também, na verdade quem publica o livro é a editora. Né? Então não é uma autopublicação. Autopublicação seria algo como o autor ir atrás do revisor, o autor ir atrás do diagramador, enfim, ele fazer tudo sozinho e se publicar. Então não é o caso quando você tem uma editora. Então fica quase uma contradição em termos você falar em editora de autopublicação. Mas de novo, a minha frustração é essa, quer dizer, eu substituo por o quê? Isso é um bom... Até porque é difícil trocar depois que uma pergunta, né, que um termo já existe, né, que já tá rolando e tal, né, é verdade. Eu queria então saber exatamente, e agora falando especificamente da Labrador, né, quais são os serviços que vocês oferecem pros autores de vocês. E a gente tem uma pergunta que eu acho que entra um pouco disso. Daniel, eu inclusive abri para perguntas lá no meu Instagram, então a gente vai ter algumas perguntas de público aqui. E uma das perguntas eu acho que tem a ver, você pode aproveitar essa resposta. A Jaira perguntou se existe autopublicação gratuita. Sim, eu posso começar pela última, que é até mais fácil e rápido de responder. Existem várias plataformas de autopublicação gratuitas, a mais conhecida é o KDP, Kindle Direct Publishing, da Amazon. Você pode entrar no site da Amazon ou digitar KDP, você encontra facilmente. Tá? E lá você vai entender como é que funciona o modelo de autopublicação gratuita. Tá? Acho que o Clube dos Autores também tem um modelo de negócio assim, né? E além deles, vários outros. Então existe sim a autopublicação gratuita e inclusive até ela, vamos dizer, ela merece o termo muito mais do que uma editora de autopublicação como a Labrador. Exatamente pelo que eu vou explicar agora, né? Então lá realmente você se autopublica. Então você faz tudo sozinho. É um dos estilos, eu acho que serve para muita gente. A Labrador está na outra ponta do espectro. Então, às vezes eu faço algumas apresentações, então didaticamente eu tento mostrar as diferenças entre a autopublicação gratuita, que está nesta ponta aqui, e que é absolutamente legítima, importante, essencial para o mercado. Tá? Então, em nenhum momento que eu explicar o modelo da Labrador, eu estou dizendo que este é o melhor modelo para todo mundo. Tá? Apenas eu gosto até de colocar o contraste entre esta autopublicação e a autopublicação da Labrador. Elas são diferentes, tá? Então elas servem para outros propósitos. A editora Labrador, ela nasceu para ser uma editora que tem uma qualidade não na escolha do original. Como eu expliquei anteriormente, uma editora de autopublicação, ela normalmente, né, como eu disse, há nuances, né, mas normalmente ela não escolhe os seus originais, ela não chega e fala, puxa, esse aqui eu vou publicar, esse aqui não. Se você chegar e falar, poxa, eu quero publicar esse original, você vai receber um orçamento e a partir desse orçamento você vai ser publicado. Onde é que entram as grandes diferenças da Labrador para grande parte das editoras de autopublicação? Isso para não dizer das autopublicações de plataforma como o KDP, que são gratuitas. Aí a diferença é maior ainda. Mas a gente tem grandes diferenças em relação a, eu diria, talvez todas as outras editoras de autopublicação, porque a gente trabalha num modelo de qualidade que começa assim. Primeiro passo, interlocução de qualidade. Quando alguém vai falar com a Labrador, vai falar com alguém que entende do que está fazendo e que é um interlocutor assim, que entende profundamente do que está fazendo. Não é, eu sei publicar um livro, eu sei que é botar tinta no papel. Não, a gente entende, muitas pessoas falam, inclusive comigo diretamente, a gente entende do processo de produção do livro e a gente quer conversar com o autor também, eventualmente até, sobre quais são as expectativas dele em termos de distribuição ou divulgação, por exemplo. Então, o primeiro ponto é a interlocução de qualidade. Vai falar com alguém, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou falando mesmo, com alguém que entende do que está fazendo, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, a gente vai entender os objetivos do autor. Se o autor chegar para mim numa conversa, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é vender tanto quanto Paulo Coelho. É possível? Eu vou responder, possível é, mas é altamente improvável. Né? Mesmo que, assim, mas o meu original é tão bom quanto o Harry Potter. Talvez. Eu não vou dizer que não é. Nem me cabe o papel.
né, de dizer isso, mas eu vou falar, olha, é difícil, porque, enfim, é um fenômeno, Harry Potter, o Paulo Coelho também, enfim, e vou falar como é que funciona o mercado. Eu vou dizer, olha, a gente vai começar a fazer uma edição de 500, 1000 exemplares. O Paulo Coelho, quando sai, o começo é meio fraco, mas depois, 50 mil, 60 mil, 100 mil. Então é um outro modelo de negócio e normalmente bancado pelas editoras, né? Então a pessoa pode começar com a autopublicação, mas se ela tiver um sucesso grande na autopublicação, na própria Labrador inclusive, ela pode ir para uma outra editora e a gente não tem nenhum problema com isso, desde que assim, o autor tenha realmente uma grande oportunidade, a gente vai incentivá-lo a fazer isso. Quer dizer, vamos lá, sei lá, a Companhia das Letras, para falar uma ótima editora comercial, vi o meu livro e está me oferecendo que eu vou fazer uma edição gigantesca, a gente vai dizer, não, beleza, pode ir e tal, né? Inclusive o nosso contrato diz que o autor pode sair a hora que ele quiser, tá? Isso é um outro ponto que a gente pode falar um pouco mais à frente. Daí a gente vai, a partir dos objetivos dele, a gente vai oferecer os serviços que a gente acha adequados sobre o texto, se a gente acha que deve ter mais sofisticações no livro, como um verniz, uma capa 4x4, capa dura, papel diferenciado, se vai ter mais figura, menos figura, enfim, existe um monte de serviços acoplados a isso. Então, a partir disso, a gente vai montar um orçamento, vai chegar para o autor e falar, olha, o teu orçamento é tanto. Claro que esse orçamento pode ter algum tipo de variação ao longo do processo de produção, normalmente não tem, tá? Normalmente não tem, a gente costuma conseguir acomodar tudo, mas se eventualmente no meio do processo o autor fala, não, agora eu quero uma capa dura, e era uma brochura, fala, isso é um pouco mais caro, eu não consigo absorver e a gente vai modificar, né? Então a gente vai oferecer esses serviços de qualidade e a gente vai cumprir o que a gente prometeu. Tá? Parece comezinho, parece meio besta eu falar isso, né? Parece básico, mas assim, conhecendo o mercado, inclusive por meio desse livro que eu li do mercado americano, isso é algo bastante importante, cumprir as promessas que você faz. Tá? Depois disso, então, a gente vai fazer todo o processo de produção e a gente vai fazer a outra ponta, é um tripé, né? Produção, divulgação e distribuição. A divulgação a gente não faz, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas a distribuição a gente faz. Na parte física, a nossa distribuição é uma distribuição muito boa, né? A gente consegue atingir diversas livrarias como Vila, Martins Fontes, Loyola, Travessa, enfim, diversas livrarias físicas. A Amazon a gente vende diretamente também, enfim, então faz uma distribuição legal. E no digital eu ouso dizer que a nossa distribuição é tão boa ou melhor que boa parte das editoras comerciais, exatamente porque essa também é a minha especialidade, livros digitais. Então eu trabalho com vários modelos de negócio e a gente faz uma distribuição muito interessante, enfim, em várias plataformas diferentes. Enfim, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas se tiver perguntas nessa direção a gente pode aprofundar. Na parte de divulgação que está aqui no meio, que eu tenho certeza que as pessoas gostam muito de saber, mas quem vai divulgar o meu livro? A gente não tem, enquanto editor, uma capacidade de fazer uma divulgação profunda de todo tipo de livro, porque cada tipo de livro merece uma divulgação diferente. Então você tem um livro religioso, o infantil, o paradidático, universitário, enfim, você tem o de autoajuda, de negócios. Então a gente não tem capacidade de ter uma equipe especialista em tudo. Então a gente dá um apoio na parte de divulgação. Para começar esse apoio, a gente dá por um manual muito detalhado, muito bonitinho, muito feito. A gente conversa com os autores, eles conversam, vale a pena isso ou aquilo. Tem autores, por exemplo, agora mesmo tem um autor que contratou uma exposição especial na Livraria da Vila, e tá lá o Temporada 1, é um livro bem legal e que tá bem exposto na livraria e foi contratado porque a gente conversou, a gente acertou com a livraria, né? Então tem essa ponta. E também a gente tem agora uma parceria com a Lilian, que ela tem uma empresa de marketing, ela é muito especializada nisso, e a gente encaminha os autores que queiram fazer um investimento para fazer uma divulgação, ou alguns autores fazem uma divulgação própria. A gente está sempre dando apoio, a gente participa da Flip, né, todo ano, então também não é uma divulgação específica deste livro, mas é uma divulgação ampla também, né? Eu acho que eu já falei bastante, eu acho que a gente pode, enfim,
ir desenvolvendo mais a fundo o que for mais interessante para o pessoal. Então, Daniel, eu queria aprofundar um pouco justamente na questão da distribuição, porque a gente recebeu uma pergunta sobre isso e é um serviço muito interessante que vocês oferecem, que não é nem um pouco comum, né, entre editoras de autopublicação ter esse serviço de distribuição. A pessoa então perguntou como um cara que se autopublica consegue distribuir seus livros, e eu queria perguntar para você o que vocês fazem de diferente em relação a isso. A pergunta é ótima, obrigado pela pergunta, porque ela me ajuda a conversar um pouquinho e explicar um pouquinho o que a gente faz. A Labrador não é uma editora barata, tá? Isso daí eu falo para todo mundo, às vezes a pessoa recebe o orçamento e fala, puxa, mas é isso, tal, eu consigo publicar de graça? Consegue, né? Consigo eventualmente concorrentes de vocês publicar bem mais barato? Olha, são concorrentes, mas assim, é o que você espera. Eu não quero parecer pedante, porque não existe esse pedantismo na Labrador, ela não tem isso. Mas eu quero deixar claro que, de novo, eu respeito todos os modelos de negócio, mas você comparar o hambúrguer aqui em São Paulo você tem o Milk Mellow, que eu adoro, o hambúrguer do Milk Mellow, ou até o Madeiro, que tem um hambúrguer maravilhoso, com o hambúrguer do McDonald's, entendeu? São duas coisas diferentes. E numa boa, então você tem serviços diferentes. Eu acho muito, muito complicado para um autor autopublicado fazer uma distribuição física do livro. Tá? Você tem notas fiscais, você tem idas e vindas, você tem consignação, você tem que falar com o pessoal da livraria. A livraria quer uma nota fiscal e você não tem, e aí você tem dificuldade. Você tem que cobrar a livraria. Enfim, é muito complexo. Tá? Então eu acho bastante improvável. E mesmo o digital, ele tem muita nuance. De novo, é possível, existem casos de autores que fazem isso, existem e tem alguns de sucesso. Mas é aquela coisa, são exceções que confirmam a regra. Né? Então a gente está aqui no mercado exatamente porque a gente tem uma expertise nisso. É claro que a gente cobra isso. Então é claro que existe uma margem do autor que acaba ficando com a gente. Isso é um fato. E ele tem que perceber um valor naquilo que a gente faz. Se ele percebe um valor, vamos embora, vamos fazer. Se ele não percebe um valor, ou se ele não percebe porque ele tem alguma... Não percebeu porque ele não está enxergando o valor, ou porque ele não acha que existe o valor, tudo bem também. Então ele tem diversos outros modelos de negócio para ele tocar. O que a gente tem bastante, de vez em quando eu brinco com isso, a gente tem várias editoras de autopublicação que o modelo de negócio delas, de novo, legítimo, tá? Eu vou fazer 1000 exemplares e eu fico com, sei lá, um pouquinho para distribuir, porque eu não faço muito distribuição, e mando pro autor. E aí ela é responsável por um monte de divórcios, porque o autor recebe o livro, deixa no banheiro, daí entra a mulher, entra o marido, enfim, e tá sempre lá aqueles 800 livros que nem distribuindo no farol você consegue, entendeu? E não é porque o livro é ruim necessariamente, o livro pode até ser ruim, mas a qualidade intrínseca do produto não é disso que a gente está falando, a gente está falando de distribuição e divulgação, é outra coisa. É bem legal, até porque a questão da distribuição é uma das grandes dificuldades mesmo das editoras comerciais, né? Bastante, é bem complicado mesmo, e a gente tem que se esforçar para encontrar métodos, alternativas, caminhos. Enfim, é isso mesmo, a gente luta todo dia para isso. Então, o autor chegar e ele conseguir abrir um espaço nessa selva é difícil. E uma pergunta, então, também atrelada a uma pergunta que a gente recebeu do pessoal, eu queria saber o que a pessoa precisa ter para chegar e falar com vocês, olha, quero publicar um livro, como é que funciona, enfim, a pessoa precisa ter um livro inteiro, precisa ter um capítulo, como que é essa relação? Ela precisa ter, de preferência, se ela já tiver um original pronto, é legal, porque assim o processo é um pouco mais rápido e mais dinâmico, então a partir do original pronto, e original pronto não significa necessariamente o original revisado ou diagramado. Tem gente que chega já com o livro diagramado, chega com o livro todo preparado, etc. Nada disso, a gente pode fazer dessa maneira, desculpe, não é nada disso. Pode ser feito dessa maneira, mas não precisa ser feito dessa maneira. Exatamente, a gente oferece esses serviços e de uma maneira bastante controlada, e isso não vai diminuir enormemente o custo, porque esse tipo de serviço a gente tem com serviço de qualidade, com controle de qualidade nosso,
Então a gente, enfim, a gente está controlando isso e é difícil também para o autor fazer tudo isso, ir atrás da pessoa que é boa em preparação, boa em revisão, boa em diagramação, boa em capa. Então se ela chega com tudo pronto, o que pode acontecer? A gente pode dar uma olhadinha e achar que não está no nível de qualidade que a labradora acha que deve ser. Então a gente pode chegar para o autor e falar, olha, desculpa, mas essa capa, do jeito que ela está, a gente não vai publicar assim. Ou a gente pode adaptar, ou a gente vai ter que fazer uma capa nova. Então, quando ele tem o original pronto, é suficiente, tá? É o que a gente chamava de manuscrito, porque era feito à mão, mas hoje em dia já acho, né? A maioria não faz à mão. Então é o original que a gente tem. Se ele não tem o original pronto, é importante que ele tenha pelo menos a ideia do que vem pela frente e talvez o tamanho, porque sem o tamanho a gente não consegue fazer orçamento. E orçamento, quando a gente está falando de tamanho, a gente está falando de número de caracteres, não páginas, tá, pessoal? Porque página, você pode botar a letra do tamanho que você quiser. Então a gente precisa de caracteres. Com caracteres a gente consegue fazer um orçamento mais preciso. E a pergunta, Daniel, que a gente recebeu foi: quais cuidados o escritor iniciante deve tomar antes de enviar o original para as editoras? Então tá, então vamos falar assim, porque aqui eu não estou aqui só para falar da Labrador, e eu acho que tudo que eu puder colaborar para as pessoas publicarem seus livros, eu vou fazer, e é isso que a gente faz na Labrador. Por isso que eu não tenho nenhum problema em indicar outros modelos de negócio, né, como eu falei já no começo do nosso papo aqui. Eu acho que a pessoa precisa, se ela quer procurar ter uma chance de publicação numa editora comercial, vamos começar, ela fala, puxa, eu não quero pagar, eu quero tentar publicar sozinho. Legítimo, pode tentar. Eu adianto que é extremamente difícil, mas não é impossível, né? Não é absolutamente impossível. Só que é um processo árduo, e eu já vou contar um pouquinho sobre esse processo. Por quê? Porque chegam pilhas e pilhas, já não pilhas, né, mas arquivos e arquivos de originais para editoras. E muitas editoras, por exemplo, principalmente na pandemia, simplesmente colocavam no site, não mande originais, nós não vamos analisar. Muitas fizeram isso. E mesmo hoje, na Contexto, eu posso dizer para vocês, a gente, de originais que chegam espontaneamente, às vezes a gente publica um livro por ano, de, sei lá, 150 originais que chegam, ou 200 originais que chegam, né? Então é um percentual bem baixinho, né? E se a gente recebe 150, 200, imagina, sei lá, sextante, quantos recebem, quantos eles recebem, né? Então, mas mesmo assim, vamos tentar, vamos ir atrás. Então a primeira coisa que você deve fazer, meu original que tipo de original? É uma ficção, uma poesia, é uma não ficção, enfim. Então você vai atrás de editoras que publicam nesta linha. Essa é a primeira coisa, porque senão você manda uma poesia para a editora Contexto que não publica ficção, muito menos poesia, né? Então você tem que ir atrás de uma editora que publica parecido com a linha que você tem. Como você faz isso? Uma livraria física ou numa livraria virtual, você vai vendo uma linha, você pode também entrar em sites de editoras e você pode frequentar bienais de livro também, que são interessantes para você descobrir um pouco a linha das editoras. Tá? Essas são algumas alternativas para você. Então eu acho que essa é a primeira coisa. Se você conhece alguém do ramo editorial, pedir uma dica, uma sugestão, também é absolutamente legítimo. Então chega para Gisele, por exemplo, né, que conhece bastante de editoras, fala, Gisele, meu livro é sobre, sei lá, Young Adult, né, por exemplo, quais são as editoras que publicam isso? Eu tenho certeza que ela vai falar algumas, e ela vai falar de novo, que a Contexto não publica Young Adult, né, não é o caso da Contexto, ela conhece um pouco da linha da Contexto, eu não tenho nenhuma dúvida, até pela área de atuação dela, mas, enfim, então isso é fundamental, essa é a primeira coisa. Né? Então, indicação de editoras e eventualmente indicação de pessoas dentro da editora. Não é que a gente vai dentro da editora olhar com mais carinho, mas talvez em alguns casos, não seria o caso da Contexto que a gente analisa rapidamente, com mais celeridade. Porque quando você entra, né, de novo, é uma pilha virtual, não física, mas você entra atrás daquela fila virtual, seu original pode ser observado, se é que vai ser, em 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então a gente está falando de um tempo muito longo. Né? Então, aí é que começa a entrar, eu não sei se vem perguntas nessa direção, mas eu posso falar depois se você quiser, Gisele, algumas diferenças entre editoras comerciais e editoras de autopublicação, além da óbvia, que é uma que você paga, você investe, e a outra você não investe.
É interessante, né, pensar nisso, porque às vezes a gente tá com o texto pronto e eu recebo várias mensagens dessa que você disse, pergunta pra Gisele. Não é incomum, eu recebo perguntas desse tipo e de fato as pessoas nem sempre sabem como conduzir esse caminho, né? É um caminho que nem sempre é tão óbvio pra gente, né? Não, então, só para complementar, Gisele, indique a editora Labrador. Nós estamos... Claro, de novo, é um modelo de negócio. Se a pessoa está procurando uma editora comercial, vá atrás da editora comercial. Ela pode abrir em paralelo um caminho para entender um pouco mais da autopublicação. E já aconteceu várias vezes, e talvez as pessoas tenham até conseguido, né? Algumas voltaram, outras não voltaram, mas a gente conversa, eu explico tal modelo, e aí a pessoa fala, então vou tentar na comercial e tal. E algumas talvez tenham conseguido, não voltaram, outras voltaram e falaram, puxa vida, nossa, tô há um tempão, mandei carta para um monte de editoras e tal. Então, assim, tem que ver a tua paciência, né, o teu tempo para investir para as editoras comerciais, e é legal pra caramba publicar numa editora comercial. Eu tenho uma, eu adoro editoras comerciais. Daniel, eu pensei da gente falar um pouco sobre um livro que saiu pela Labrador, pra gente, inclusive, falar um pouquinho sobre o livro especificamente, mas também pra gente usar ele como exemplo de como que foi o processo, o que foi feito e como vocês trabalharam com esse livro. E eu tô aqui com o Nascida no Brasil, perdoe meu espanhol, Pero Hija de Cuba, da Camila Negreiros A. de Souza. Tem uma capa linda, né? E é uma história muito interessante. Então, é uma brasileira que tem uma história ao mesmo tempo bastante triste e infelizmente bastante brasileira, que se tornou médica em Cuba, né? Que foi estudar em Cuba e se tornou médica lá. E ela tem esse livro em que ela fala um pouco sobre a experiência dela no Brasil, a experiência dela em Cuba, um pouco sobre a formação de Cuba, né? Do país, e tenta desmistificar um pouquinho algumas coisas. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo de produção do livro, como que chegou o texto, enfim, o que você puder contar pra gente. Então, como essa é uma pergunta espontânea e não a gente não combinou antes, tá? Então, público querido, eu posso estar me equivocando em alguma coisa aqui, porque a memória às vezes é traiçoeira. Eu lembro muito bem da Camila, a gente conversou algumas vezes, tá? Mas se eu não me engano, a Camila veio numa primeira vez aqui na editora e ela queria uma avaliação do livro dela. E isso a gente não faz. Né? A gente não pode chegar para o autor e falar, puxa, esse livro está bom para publicar. Obviamente a gente tem um viés, a Labrador ganha dinheiro publicando livros, então eu posso até realmente achar isso, eu posso ser super honesto, e é assim que a gente seria se a gente fizesse uma avaliação, mas isso não significa que o livro vai vender, por exemplo, ou que ele não possa ser melhorado, entendeu? Então não existe isso. Então, se eu não estou enganado, ela veio aqui. E a Stephanie, que era a pessoa que tocava essa área na época, não fui eu que atendia a Camila diretamente, ela indicou a Márcia Lígia, que é a nossa parceira, amiga minha, mas parceira, que faz leituras críticas. E ela fez uma leitura crítica, etc e tal, aí sugeriu alguns cortes, porque o livro era muito grande, ele ainda não é pequenininho, né? Mas era maior ainda. Era maior ainda. E aí ela voltou depois de um tempo para nós e falou, bom, agora está pronto para a gente publicar. Por quê? Porque a leitura crítica, só explicando o que é uma leitura crítica, como o próprio nome diz, né? Alguém do nível de editor, né? Alguém com alto nível, ele vai ler e vai pensar eventuais modificações grandes no livro. Não são pequenas, não é, vou adequar um pouco a linguagem, vou melhorar aqui o interlocutor, enfim, isso daí você consegue fazer no que a gente chama de nível copydesk ou preparação. Né? A leitura crítica, ela é no nível editorial mesmo. Então a pessoa faz a leitura crítica e sugere alterações e mudanças. E isso foi feito, esse é um trabalho profissional, ele é de bastante qualidade e toma um certo tempo, porque a pessoa que lê com muita atenção. A Márcia faz um trabalho primoroso, exatamente. Então, aí voltou para nós, e aí, né, quando ela volta, a gente começa a pensar, bom, o que você quer do livro, qual o objetivo, etc, etc. E aí a gente vai tocando todo o processo como a gente sempre toca na Labrador, quais são os objetivos, etc e tal. Nossa editora, a gente tem uma editora também, que é a Pamela, também de altíssimo nível, só que ela não tem
como fazer esse trabalho de leitura crítica. Não é que ela não tenha qualificação, ela tem qualificação para fazer, mas a gente não tem condições de fazer aqui dentro o trabalho de leitura crítica, e como eu falei, a gente tendo um viés, a gente não pode fazer esse trabalho, então a gente manda externamente. Então aí a Pamela conversa com a pessoa, vai ver qual é o processo, o que ela está querendo, o que ela espera do livro, e aí a gente foi tocando esse processo e saiu o livro, que é muito, muito interessante. Muito legal. E muito gostoso de ler o livro, bem super, super fluido, assim. E falando, já que a gente está nesse assunto do livro, de acervo e por aí vai, eu queria saber quantos livros vocês já publicaram nesses 5 já deu 5 anos de empresa? 5 anos e meio, quase. 5 anos e meio. Mais ou menos 220 livros. Nossa, bastante. É uma quantidade bem razoável, porque a gente está falando de livros 1 a 1. A gente não está falando de um processo de produção massificado, né? Os autores conversam com a gente, com todo mundo ao longo do processo. Só dando um detalhezinho do processo, então nossa editora conversa com o autor e depois tudo, tanto em termos de texto quanto em termos de arte, volta para o autor aprovar. Então não é que a gente faz o que a gente quer com o texto e a gente, autor, a gente mudou aqui, ali. Não. A gente sugere alterações, manda para o autor, ele tem que falar, não, beleza, a gente topa essas alterações, tá? Projeto gráfico, a gente manda um projeto gráfico antes de tocar o projeto gráfico, então mostra para ele como vai ser a tipologia, como vai ser o espaçamento, como vai ser a mancha, enfim, tudo isso. A capa é um briefing do autor com a gente, então a gente pergunta para o autor, poxa, como você quer a capa? Você tem, se ele não sabe muito bem, fala, não, então vamos fazer diferente, pega aí na sua biblioteca, mostra algumas capas que você gosta, que a partir disso a gente começa a ter uma noção bem legal do que ele quer. E a Pamela trabalha com a Amanda, né, que a Amanda é a nossa artista, tanto para fazer projeto gráfico quanto fazer capas. Eu acho as capas da Labrador muito legais e bem diferentes. Vocês podem olhar no nosso site, vocês vão perceber que elas são bem diferentes, porque cada projeto é um projeto, né? E aí, a partir disso, a Amanda ela vai tocando esse processo para oferecer uma capa bem legal para o autor. E quanto tempo demora, mais ou menos, quando alguém começa a trabalhar com vocês até a publicação? 120 dias no máximo. Qualquer tipo de livro a gente faz em 120 dias no máximo. Essa resposta é bem fácil. Fiquei impressionada, muito rápido. Demora... A Pamela acha rápido demais, viu? Ela tem problemas. Ela fala, não, Daniel, me dá mais tempo. Não, tem que entregar. E a gente faz com bastante cuidado também. A gente trabalha com terceirizados para a parte de texto, tá? Mas terceirizados não significa que a gente manda para eles e beleza. Não, eles fazem, daí volta para nós, e ou a Pamela ou a Larissa... Tá, eu tô aproveitando para falar o nome de todas as moças. Eu só trabalho com moças, tá, na Labrador. Sou eu e 7 moças. E a Larissa, elas são responsáveis pelo texto e elas olham todas as sugestões de modificação dos autores, dos revisores ou preparadores, e aí a gente manda para os autores. Claro, pode demorar mais de 120 dias se os autores não cumprirem os prazos deles. Então, se a gente manda para o autor e fala, olha, você precisa devolver em 5 dias, ele devolve em 2 semanas, aí eventualmente a gente extrapola o prazo, mas por conta de alguma demora do autor e não do nosso processo de produção. E você comentou antes dessas diferenças das editoras comerciais e das editoras de autopublicação. Você diria que as editoras de autopublicação permitem uma autonomia maior do autor no que ele vai colocar? Você acha que essa é uma questão? Excelente, era exatamente o meu ponto. Quer dizer, então primeiro você tem, como eu te falei lá atrás, né, você tem a diferença grande que uma você paga e outra você não paga. Quando você tem um processo de produção todo tocado etapa a etapa juntamente com o autor, eu não vou chamar de controle, talvez a palavra seja muito grande, mas acompanhamento de todo o processo de produção pelo autor. Então, o produto, o livro físico e digital, ele sai muito mais com a cara do autor. Ele sai como o autor quer, né? Então, uma das coisas mais legais do nosso trabalho é ver o autor chorar, de alegria, tá? Eu nunca vi nenhum autor nosso chorar de tristeza. Pelo menos eu nunca vi, tá? Se algum chorou, pelo amor de Deus, nos avise que a gente fez besteira. Mas acho que não. Então, volta e meia a gente recebe
vídeos e áudios dos autores abrindo a caixa e a emoção que eles tiveram. Então, assim, isso não tem dinheiro no mundo que pague essa emoção do autor, de a gente ter feito um bom trabalho, de a gente ter entregue o que ele esperava, ou muitas vezes a gente ouve isso e a gente fica super orgulhoso, muito mais do que ele esperava. E a gente se cobra muito, né? E então a gente fica muito feliz quando a gente consegue realizar isso. Muito legal. E tem alguma outra diferença, você acha, entre esses modos de trabalho? No caso da Labrador, especificamente, não muda mais tanta coisa, porque a editora, eu não sei, talvez eu diria que a gente trouxe da Contexto, e aí é uma cultura que eu trago da Contexto, de realmente tratar o autor com muito cuidado e atenção, e ele não é mais um número. Qualquer autor nosso, e não autor nosso, que ligar, mandar um e-mail para mim, ele será atendido na hora, eu vou responder o e-mail, eu vou conversar com ele, independentemente se ele publicou o livro 5 anos e meio atrás ou agora. E editoras comerciais, de uma maneira geral, a Contexto não entra nessa conta exatamente porque eu faço a mesma coisa na Contexto, apesar dela ter muito mais livros em catálogo, muito mais autores, essa proximidade com o autor. Então, essa proximidade do autor em editoras de autopublicação, de uma maneira geral, ela absolutamente inexiste. Ela não existe mesmo. Quer dizer, você vai lá, publicou seu livro, beleza, valeu. E de novo, legítimo, um modelo de negócio diferente. O nosso modelo de negócio é um modelo de estar junto com o autor. Tanto que a gente tem isso é colocado no orçamento e no contrato, ou num dos dois, mas a gente cumpre a risca. Nenhum livro sai de catálogo da editora Labrador. Nenhum livro, a menos que o autor queira encerrar o contrato. O autor pode, eu falei lá atrás e repito, o autor pode encerrar o contrato a hora que ele quiser, não precisa, ele pode falar, não quero mais, por XYZ, absolutamente a hora que ele quiser, ele é livre, mas ele tem uma garantia de que o livro dele não sai de catálogo. Então, se é o digital, então esse não tem um problema de impressão. Se é o físico e o autor não quer investir numa segunda tiragem, por exemplo, digamos que a primeira acabou, a gente coloca em modelos de impressão sob demanda e continua atendendo ao mercado tranquilamente. Então, o livro não sai de catálogo de jeito nenhum. Porque é exatamente isso, a gente quer estar próximo do autor o tempo todo. Então, acho que são 6 meses, a gente manda um relatório de direitos autorais, a gente fez primeira festa da Labrador com cerveja e tudo, tal, em 2019, infelizmente, em 2020 a gente não pôde fazer, nem em 2021, mas aí, então a gente quer estar próximo do autor, a gente quer criar, e era esse o nosso objetivo com a primeira festa da Contexto, né, da Contexto não, da Labrador, né, que foi em 2019, a gente quer criar uma relação entre os autores, que eles se conheçam, que eles troquem experiências, né? Então a gente quer ser uma editora que, enfim, completa para o autor. Isso, grande parte das editoras comerciais não tem também, tá? Então aí é uma diferença entre editoras de uma maneira geral e modelos de negócio que estão muito próximos do autor. Editoras bem pequenas, elas costumam conseguir fazer isso, mas no momento que elas crescem um pouco, o modelo se esvai. Aqui na Labrador, em primeiro lugar, a gente não é uma editora tão grande assim, né? Então a gente consegue fazer isso, mas isso vem importado da Contexto. Quer dizer, eu tenho tempo e dou realmente uma enorme prioridade a conversar com os autores. Os autores são a nossa base, os autores são tudo para nós, né? Tanto para Contexto quanto para Labrador. Então o respeito e o cuidado que a gente tem com os autores, ele realmente é gigantesco. Daniel, aproveitando então que você levantou esse assunto do contrato nessa sua última resposta, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Como que é o contrato? É específico para cada projeto? Como que funciona? Bom, o contrato é daquelas partes chatas, né? Burocracia, direito, etc. É uma coisa bem chata, né? Mas, só para dar uma geral, o autor, ele mantém... Os direitos autorais são sempre do autor, tá? A gente vai atrás do ISBN. O ISBN é basicamente o RG do livro, tá? Ou CPF do livro, como queiram. A gente faz o registro do livro, mas o registro claro, tá no nome da Labrador, mas os direitos autorais são sempre do autor. Então, a qualquer momento, de novo falando sobre contrato,
Se ele não quer mais estar com a Labrador, ele fala, puxa, não quero mais estar com a Labrador, quero imprimir o livro sozinho, quero buscar outra editora, ou não quero mais, enfim, o livro, ele avisa a gente, com 90 dias, a gente precisa de 90 dias para pegar livro de volta de consignação, baixar de plataformas, que a gente espalha bastante, então tem um monte de plataformas, a gente tem que ir atrás. Ele recebe os direitos autorais de volta, 100% para ele, são sempre dele, ele só licenciou para a gente comercializar, é uma licença para nós, tá? E além disso ele recebe todos os arquivos abertos para ele imprimir onde ele quiser. Tá? A única coisa que ele não pode, a partir do momento que ele fecha o contrato, é utilizar o ISBN, que é baratinho, então é só comprar outro se quiser comercializar, e o logo da editora Labrador. Né? Então isso, ele não tem mais direito de utilizar isso, mas isso a gente, enfim, é só tirar do livro, não é nada complexo, e ele pode seguir o caminho dele, que ele quiser, sem absolutamente nenhum problema. Então o contrato não é muito complicado, então a partir disso, a comercialização também existem percentuais que o autor ganha de direito autoral, a partir de 30% no livro físico e 40% no livro digital, e é isso, não é nada muito complexo também não, e o autor tem que saber que ele está tranquilo em relação ao direito autoral. O direito autoral é dele, nunca deixa de ser dele, tá? Eu vou aproveitar também os seus conhecimentos sobre livros físicos e livros digitais, que eu sei que é uma coisa que você estuda bastante. E conta pra gente então, Daniel, né, nesse cenário autores brasileiros, pensando também em autores iniciantes, o que você acha que tem funcionado mais? Quais que são as diferenças, as vantagens de cada um? Eu sei que a maioria, em geral, faz os dois hoje em dia, né? E como que isso funciona? Entre o livro físico e o digital. Isso. Então, né, essa é uma excelente pergunta também, e eu poderia ficar falando horas e horas sobre isso, né, e não sei se a gente chegaria numa conclusão super, super saudável. Eu tenho também questionamentos, por mais que eu concordo, eu estudo bastante isso, eu gosto muito disso, né, de ir atrás de novidades. Em primeiro lugar, o livro físico está aí e vai continuar aí por muito tempo. Enquanto tiver pessoas como este que vos fala, né, que não consegue ler no digital, apesar de adorar os modelos de livro digital, eu não leio em livro digital, eu não gosto, só leio se eu sou obrigado a ler, tá? Porque, sei lá, tem um relatório que tem 50 páginas, que é um livro, eu leio digital, não vou imprimir, né? Mas mesmo livros da Labrador, muitas vezes original que eu tenho que ler, eu vou ler e tal, né? Ai, é cansativo, eu gosto realmente de ler no livro físico. Então, enquanto tiver gente como eu, que não significa necessariamente pessoas dinossauras como eu, velhos, enfim, senhores, né? Muita gente da nova geração, incluindo meus filhos, por exemplo, gostam do livro físico, né? Então, isso vai continuar existindo. O livro digital chegou, se firmou, tem enormes vantagens em relação ao físico, e o físico tem enormes vantagens em relação ao digital. No meu caso, no físico, elas superam as vantagens que existem no digital, então por isso que eu compro no livro físico, eu leio o livro físico. Mas para muitas pessoas não. Uma delas é o preço, né? O livro digital ele é mais barato do que o livro físico. Você tem diversas maneiras de comercializar mais agressivamente também. A distribuição, se você conhece bem o mercado, ela é mais bem feita do que do livro físico. O livro físico não adianta, por mais que você tenha uma barreira física, você tem custos de transporte enormes, e você não tem custos de transporte, você tem custo de transporte muito barato, de armazenamento nos livros digitais. Então, maioria esmagadora dos nossos autores fazem livro físico e digital, alguns poucos só fazem digital, mas o que a gente tem feito ultimamente, nos que só fazem o digital, pouca gente, tá? A gente dá de presente alguns livros físicos. A gente imprime meia dúzia e dá de presente para ele. Alguns ficam emocionados porque não sabiam que eu recebi o livro físico, porque a gente vai lá e faz surpresa para eles, imprime alguns, não comercializa eles dessa maneira. Alguns entram em impressão sob demanda, outros não querem trabalhar com impressão sob demanda e ficam só no digital. Mas eu recomendo fortemente, quer dizer, quem vai publicar físico e digital, a menos que a pessoa realmente não queira o digital, o físico por algum motivo, porque obviamente ele é mais caro, você tem impressão, gráfico e papel, aliás cada dia mais caro, né? Isso é um problema, o papel cada dia aumenta mais, isso é um problema enorme no nosso mercado,
mas eu ainda acho que por muito tempo a gente vai querer, não só por conta dos autores ficarem felizes pela tangibilidade do produto deles, e isso é super importante, eu sei, eu percebo, mas também porque o público, grande parte do público prefere assim. E você mencionou já mais de uma resposta essa questão da impressão sobre demanda. Será que você pode explicar um pouquinho pra gente o que é? Impressão sob demanda basicamente é o seguinte: você deixa um arquivo digital na gráfica, é o arquivo digital que você já manda para uma gráfica para ela rodar normalmente, que ela rodaria uma tiragem de 300, 500 ou 1000, é um PDF basicamente, fechado e tal, e a gráfica, no caso a gente trabalha com a Um Livro, com a Meta, que é a gráfica Um Livro, que é a distribuidora. Então a gente tem alguns livros, poucos, né, em impressão sob demanda, a maioria o pessoal vai fazendo tiragens, né, mas existe isso. Então eles ficam disponíveis em alguns sites, tá? O livro está disponível com prazos de entrega por volta de 15 dias, mais ou menos. Então quando você clica lá e compra o livro, a gráfica imprime esse livro com uma qualidade tão boa quanto qualquer outro livro. As diferenças, existem algumas pequenas diferenças, são normalmente imperceptíveis para o público geral, tá? As pessoas não vão perceber, ou seja, é um livro que tem qualidade física e ele é impresso e enviado para a casa do autor. Então esse é o modelo. Nesse modelo, o autor não paga a tiragem. O que acaba acontecendo? A gráfica / distribuidora acaba investindo nessa tiragem, só que ela paga um percentual menor de preço de capa para a editora, que destina, a partir deste valor que ela recebe, um percentual para o autor. Basicamente assim que funciona a impressão sob demanda. E a gente participa na Labrador de modelos de negócio de impressão sob demanda fora do Brasil. Então se você quer comprar um livro na Itália, brasileiro, do nosso catálogo, eu não estou dizendo, a gente não tem todos os títulos ainda, tá? Mas a gente está trabalhando nessa direção para ter, porque eles exigem alguns tipos de ajuste, mas você consegue boa parte do nosso catálogo físico imprimindo dessa maneira na Itália. Então você tem uma gráfica na Itália, que a partir desse clique que ele deu no site BuoBooks, hoje a gente trabalha com a BuoBooks, e também está começando a trabalhar com o modelo de negócio que a Meta oferece aqui no Brasil, que é uma distribuição mundial, e aí o cara imprime lá na Itália esse arquivo que eu deixei disponível numa central, e na Itália, eu estou falando da Itália, mas tem Japão, tem Estados Unidos, tem Itália, enfim, tem Portugal, tem Espanha, é isso. Que legal! Bem interessante. Essa parte mundial eu não conhecia, achei legal. É isso que eu estava falando, de estudar e procurar novos modelos de negócio. Não é que eu ache que o meu autor vai vender tanto livro na Itália ou no Japão, mas são símbolos para ele, tá? São símbolos para ele, é simbólico para ele muitas vezes, e é simbólico da própria Labrador mostrando para o autor que ela se preocupa com tudo, que ela está procurando o tempo todo novidade, alguma coisa diferente para agradar o autor. Então, se esse símbolo agrada o autor, a gente vai atrás dele. Então, a gente pensa sempre, procura estar sempre um passo na frente do que o autor está pensando. E muitos autores acham que esse valor é enorme, de ter a possibilidade de imprimir um livro na Itália. Então, ótimo, se isso é um valor para ele, eu quero satisfazê-lo. E Daniel, conta pra gente então mais ou menos como que é o funcionamento da empresa, como que é o dia a dia de vocês, quem que trabalha aí e assim, que motiva vocês, como que é? Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a Labrador não existiria e ela foi montada e pensada para ser uma empresa na qual todo mundo que trabalhe participe e vista demais a camisa. Depois eu quero até falar os valores da empresa, mas mais importante do que os valores são as pessoas. Tá? Então essas pessoas, já citei aqui a Pamela, a Lari e a Amanda, elas são a nossa equipe editorial. Tá? Então elas trabalham no editorial. Depois eu tenho a Rosângela, que é minha sócia, ela tem uma participação na editora, tá? Que cuida do administrativo, financeiro, relacionamento com livrarias também, um monte de coisas. E, puxa vida, sem ela ia ser bem difícil tocar Labrador, eu posso confessar. Aliás, sem todas elas, mas a Rô tá mais tempo com a gente, né? Tá mais tempo comigo. E a Ana, que trabalha com ela e me ajudou aqui também com a câmera, ela faz várias outras coisas, ajuda também na parte administrativa, mas ajuda também com artes no site e tal. E aí a gente tem a nossa equipe de marketing e vendas,
que são a Lari, que você conheceu hoje, né, pela primeira vez aqui pela câmera, né? A gente já se falou muito. Eu tenho duas Lares, né? Eu tenho Larissa e Lari, enfim, as duas são Larissas, né? Mas ela cuida de marketing, relacionamento com influencers, relacionamento com o pessoal, enfim, de toda a rede de marketing, ligada a marketing e divulgação, e a Kay, que também cuida um pouco de marketing, e ela é a pessoa com quem os autores conversam normalmente. Muitos deles acabam conversando comigo, mas normalmente o atendimento maior é feito pela Kay junto aos nossos autores. Então, o dia a dia da editora era muito legal quando a gente estava todo mundo presencial aqui. A gente tem uma sala dentro da Contexto. Tá? A Contexto tem um prédio de 3 andares, é um prédio grande até, maior do que a gente precisa para a Contexto. Então a Contexto alugou um pedaço para Labrador. Os dois ganham, vale a pena para os dois lados. E o dia a dia era muito legal, porque um dos valores da editora, e eu queria falar rapidamente desses valores, é ambiente positivo de trabalho. Então a gente sempre tenta, claro, não estou dizendo que aqui seja o paraíso, não é, certamente, mas a gente sempre procurou, e isso que eu quis quando eu abri a Labrador, uma das coisas mais importantes para nós foi que as pessoas gostassem de trabalhar aqui e, se possível, gostassem de trabalhar entre elas. Então isso é uma coisa essencial. Um outro valor, e que tem a ver com o nome Labrador, né, até por isso a gente acabou chegando nesse nome Labrador, é uma das coisas talvez mais importantes, é a sinceridade, honestidade, lealdade, que são, claro, são palavras diferentes, mas são significados próximos e todos eles são fundamentais. Então, isso, quando a gente tem alguma dúvida sobre como a gente deve proceder, volta para cá, dá uma olhadinha nisso daqui, não esquece, tá? De novo, a gente não é mais realista do que o rei, a gente erra, a gente não é perfeito, longe da gente. É claro que esse é sempre o ideal a ser alcançado, que nunca será alcançado, mas ter isso sempre em mente, né? Não usar subterfúgios, não enrolar, não atrasar, não mentir de jeito nenhum. Mentira é uma coisa que sempre me causou geriza, então é uma coisa que a gente não pode ter de jeito nenhum na Labrador, tá? Uma outra coisa que é muito importante é a paixão pelos livros. Puta, tem que gostar de livro. Para trabalhar aqui e não gostar de livro, não dá. Não estou dizendo que precisa ler 50 livros por ano, que é o meu objetivo que eu ainda não atingi. A Gisele deve ler uns 150 por ano, morro de inveja, ou mais. Mais? Menos. Não sei. Quanto? 100? Pô, eu não consigo nem colocar como objetivo na minha vida. Se eu conseguir 50, esse ano acho que eu vou conseguir 40. Mas, Daniel, 40. Você é muito profissionalmente também, isso conta. Não, e eu não sou editor, né? Então eu não tenho que ler os livros, né? Apesar de, enfim, ser mais ou menos editor, eu não sou a pessoa que trabalha com os livros, mas eu leio, eu adoro ler, mas eu morro de inveja de poder ler mais. Eu gostaria de poder ler mais, mas eu acho que 40 livrinhos por ano eu acho que já vai tá legal. Mas enfim, paixão por livros eu acho que é super importante. Disciplina, né? A gente tem que ser disciplinado. Disciplinar não significa ser quadrado, mas significa ser, sabe, também tá ligado a essa coisa de ser correto, de fazer as coisas direitinho, de entregar no prazo, sabe? Então ela tá bem ligada, né? O ambiente de trabalho, eu já falei, eu tô até colando aqui um pouquinho rapidinho. Excelência, que é uma outra coisa que também vem, né, junto com o que a gente prega o tempo todo. E o controle de custos, eu acho que é isso. A gente precisa controlar os custos também, porque a gente está trabalhando com o autor, e o autor, assim, se a gente soltar, a gente vai querer fazer todos os livros super rebuscados, com capa dura, fazer, sabe, com todas as sofisticações possíveis e imagináveis, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o autor ele tem, obviamente, um limite orçamentário e a gente tem que, enfim, respeitar isso. A gente precisa controlar os custos também, porque a gente está trabalhando com o autor, e o autor, assim, se a gente soltar, a gente vai querer fazer todos os livros super rebuscados, com capa dura, fazer, sabe, com todas as sofisticações possíveis e imagináveis, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o autor ele tem, obviamente, um limite orçamentário e a gente tem que, enfim, respeitar isso. E só para terminar, uma coisa importante também está ligada, que é o foco no resultado. Quer dizer, o resultado final. O autor vai ficar feliz, a relação com a livraria está boa,
tudo ligado ao resultado também. Então, acho que esses são 7 valores da Labrador. Eu não abri a Labrador para ganhar dinheiro, não que eu não possa ganhar mais dinheiro na vida, esteja rico, milionário, porque quem trabalha no ramo editorial, acho que normalmente não vai, não tem muito essa pretensão até, nem é uma coisa importante, e absolutamente é desimportante para mim, mas é claro, a gente precisa ganhar para a editora continuar sobrevivendo, mas isso de verdade é secundário para nós, esse é um valor secundário para nós, realmente o principal é ter uma empresa legal, um ambiente legal, entregar valor para os autores, enfim, e conseguir entregar algo de valor e diferenciado do mercado. Basicamente é isso. Legal você ter comentado, porque eu acho que isso tem a ver com a minha última pergunta para você, então, Daniel. Com 5 anos e meio de empresa, 200 e tantos livros publicados, eu sei que vocês têm indicação de Jabuti, inclusive, então vocês têm, enfim, um impacto grande. Eu queria perguntar para você como que você avalia esses anos que já foram e os objetivos que vocês têm para o futuro. Tá, na verdade, a gente é feliz proprietário de um jabutizinho que fica olhando para mim aqui na minha frente, tá? A gente ganhou sim um jabuti em 2019 pelo livro 101 Dias, e é um livro super legal ligado à sustentabilidade, então a gente ficou muito feliz de ter ganho. Eu acho que assim, o futuro, a gente entrou 2020 voando, né? Janeiro e fevereiro, putz, entrou a pandemia, deu aquela arrefecida. A editora se manteve muito bem, tanto em 2020 quanto em 2021, tá? Mas eu acho que a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Mas de qualquer maneira, a gente quer crescer com qualidade. O que é qualidade? De novo, não é chegar e falar, só quero publicar autor que tenha a potencialidade de ser o Graciliano Ramos, entendeu? Machado de Assis. Não é isso. É autor que valorize o que a gente enxerga como valor também, é importante. Isso, crescer para outros ramos, a gente já fez livros de empresas, por exemplo, e a gente está tendo cada vez mais empresas falando com a gente. E na base de tudo isso, é um trabalho que a Lara e a Kay têm feito de continuar construindo a marca. Porque o que a gente quer mostrar para as pessoas a Labrador é uma marca. Ao contrário de editoras comerciais, dificilmente você entra, você pode até reconhecer alguns selos, mas dificilmente você entra numa livraria e fala, eu quero um livro da editora X. É raro. Você vai falar, eu quero do autor X ou quero tal livro. Normalmente é isso, ou você vai estar passeando e quem entende, às vezes pode até olhar ali e falar, putz, dessa editora eu não vou comprar que eu não gosto muito não. Mas não é muito comum, porque as marcas não são tão importantes. Isso é intrínseco do mercado, não é nada que eu esteja inventando. Em compensação, no mercado para autopublicação, a construção de uma marca, que é isso que a gente vem fazendo, e eu acho que com bastante sucesso, mas a gente tem um espaço enorme ainda pela frente, ela é uma coisa de dia a dia, aos poucos, e sendo reconhecido. Eu acho que a Labrador está fazendo isso, e o nosso direcionamento é para isso. Se você perguntar quantos livros você quer publicar por ano, eu acho que a gente pode chegar, a gente chegou no máximo a 50 livros por ano, 52 por aí, tá? Eu acho que a nossa capacidade de crescimento, com essa qualidade, eu acho que a gente chega até uns 100 títulos por ano. Se a gente chegar em 100 títulos por ano, ou quando a gente chegar em 100 títulos por ano, eu tenho que rever algumas coisas, porque eu quero manter a mesma qualidade e o mesmo contato com o autor. Então eu quero estar disponível para os autores. Então se eu chegar no momento e falar, puxa, se eu publicar mais de 100 títulos por ano, a gente vai ter que rever essa coisa de eu estar disponível para os autores, só para dar um exemplo de serviço e de atendimento, eu vou rever. Porque é tudo pensado filosoficamente e depois estrategicamente. A Labrador ela tem essa característica, eu sou administrador de empresas, eu penso exatamente dessa maneira, eu vou pensando estrategicamente, porque senão... você vai crescendo, vai para o lado, o negócio é faturar mais, é ganhar mais dinheiro, é publicar mais livros, vamos embora. Não é assim aqui na Labrador, não. A gente quer construir uma marca com uma base sólida, eu acho que a gente tem uma base sólida, mas eu acho que falta aqui, tem um espaço aqui, a base está aqui, a gente colocou algumas paredes, faltam paredes e a gente pode crescer vários andares ainda para cima, mas em cima dessa base sólida e sem urgência, não é uma startup que precisa virar um unicórnio, não é absolutamente o nosso objetivo.
Daniel, muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu queria perguntar se você tem uma última mensagem para os autores e para as autoras que estão pensando em procurar vocês, algum comentário final. Bom, enfim, quem quiser procurar a editora, nós temos nosso site, editoralabrador.com.br, o contato é contato@editoralabrador.com.br, o meu e-mail é daniel@editoralabrador.com.br, quem tiver interesse pode me escrever numa boa, eu respondo todo mundo, eu não sei se eu vou atender todo mundo, aí depende do fluxo, mas alguém vai atender rápido e com qualidade, certamente, mas pode me escrever também. Pode dar uma olhadinha, né, nessa entrevista do começo ao fim para entender um pouco da alma da Labrador. A gente, enfim, quer passar muito isso. E eu acho que, assim, de novo, não existe um modelo de negócio que seja o melhor. Então, o fato da gente se autodenominar premium é porque a gente está neste perfil. Mas se a pessoa quer publicar de outra maneira, é absolutamente legítimo, ela pode procurar alternativas, ela pode procurar no Google, ela pode conversar com a gente pode encaminhar alternativas que talvez não sejam, talvez a Labrador não seja o mais adequado para elas nesse momento, né? Mas eu acho que não precisa ter vergonha de publicar, né? Eu sugiro só não publicar de qualquer jeito, porque a palavra publicar é um tanto óbvio, né? Vem de tornar público, né? Então, assim, não necessariamente, assim como nas redes sociais, né, eu tenho bastante crítica às redes sociais, né, não necessariamente a gente precisa tornar público tudo. Tem coisa que a gente pode guardar para a gente, né? Mas não precisa ter vergonha. Então, só tomar um pouco de cuidado com isso. Quer dizer, eu quero tornar isso público. Eu acho que está razoável para tornar isso público. Não significa achar que vai ser um best-seller e tal. Então, não precisa ter vergonha disso. Mas, claro, tem coisas que, sei lá, são pensamentos pessoais ou são posts e tal. E você pode publicar como post, você não precisa publicar como um livro, né? Então, eu acho que a pessoa tem que pensar, não ter vergonha de publicar e ter uma autocrítica. Se achar que é legal, vamos embora, vamos publicar pela Labrador ou por qualquer outra editora. Daniel, obrigada. Então, obrigada por essas palavras finais, inclusive. Pessoal, os links que o Daniel mencionou, então, agora vão estar todos ali embaixo na descrição do vídeo. E obrigada pela companhia. Até a próxima.